Cursos LEAG. Básico 2 de Espiritismo. Aula 18. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Orientação espírita. Orientação espírita. Declaras-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas, clama o Senhor igualmente por nossos braços. Não peças assim a outrem para que te empreste os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Muitos enlouqueceram de dor sobre o ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em catres de sofrimento. Multidões deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorso. E outros muitos se alistam, a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Contempla as estradas que se entrecruzam na sombra. Há quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima, sem perceber, no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Desce do pedestal em que te levantas e estende-lhes mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo, entre as paredes da própria casa. Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem do desajuste a que se escravizam. Não te queixes, nem te revoltes, não censures, nem firas. Ampara-os a todos, como e quanto puderes. Não importa pertençam a outros lares, outros credos, outras raças, outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Recorda que o Senhor, cada dia, te situa a presença no lugar certo, onde possas servir mais e melhor, no momento justo. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Lembra-te de que somos chamados a ajudar e sublimar hoje e sempre, e de que, se estás anotado entre os homens pela feição que aparentas, perante a verdade serás conhecido pelo que és. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás
no que tange ao aprimoramento dos outros, que, seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. O que eu entendo dessa passagem é que muitas vezes nós estamos sempre pedindo a Deus para que as coisas melhorem, para que as pessoas ao nosso redor fiquem bem, para que Ele nos auxilie de alguma forma. Mas a gente se esquece que também há um pedido maior, que é o de nós trabalharmos pela nossa melhoria e pela melhoria do mundo, né? Então não adianta só a gente pedir sem fazer a nossa parte. E a nossa parte é trabalhar no bem da caridade. Muitas vezes não são pessoas distantes de nós que nós vamos ter que auxiliar, mas pode estar dentro da nossa casa alguém que precise do nosso exemplo, que precise de uma palavra amiga, que precise se iluminar pela nossa conduta, pela maneira como a gente lida na vida, precisa passar por algum aprendizado ao nosso lado. E é no nosso dia a dia que a gente vai estar auxiliando tanto para o nosso crescimento como para o crescimento das pessoas, o auxílio das pessoas que estão ao nosso lado. Aula de hoje: Lei de Liberdade. Temas de nossa aula: 1. Liberdade natural. 2. Escravidão. 3. Liberdade de pensamento e de consciência. 4. Livre-arbítrio e fatalidade. 5. Conhecimento do futuro. Liberdade natural até o livre-arbítrio. A convivência em sociedade obriga o homem a respeitar os limites dos direitos dos seus semelhantes. Desde que haja dois seres juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Se tomarmos como base o ensinamento de Jesus, no qual nos orienta a não façais os outros o que não quereis que os outros vos façam, o limite estará delineado. E, por essa delimitação, nossos limites de liberdade estarão definidos. Liberdade natural. A questão 825 dos Livros dos Espíritos pergunta o seguinte: haverá no mundo posições em que um homem possa jaquizar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ao pensar em liberdade, diversos aspectos afloram: de ser, agir, crer, fazer e assim por diante. O filhote da águia possui em si todo o potencial para voar bem alto, mas somente o fará quando seu corpo estiver apto. O ser humano possui em si toda a potencialidade que somente exercerá com plenitude e sabedoria na relação direta de seu aprimoramento espiritual. Escravidão. Assim como a escravidão física desapareceu, sujeição moral terá igual destino quando o homem compreender a sua condição de filho de Deus e reger a sua vida pelas leis de amor trazidas por Jesus. Aquele que escraviza se opõe à lei da fraternidade e solidariedade. Quando determinada sociedade possui em suas leis o direito de subjugar o semelhante pela força bruta ao trabalho, punindo-o severamente pelas transgressões de leis que a regiam à época, aquele homem se submeterá às consequências de seus atos
perante a justiça divina. Depender não é ser escravo de uma relação social. A questão 829 do Livro dos Espíritos esclarece que toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Muito embora a escravidão física tenha sido abolida legalmente no mundo, a escravidão moral ainda faz um número incalculável de vítimas. O fato de vivermos em sociedade nos coloca a todos na dependência de nossos semelhantes em virtude das diferenças de aptidões. Liberdade de pensamento. O homem é responsável pelo seu pensamento, ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Livro dos Espíritos, questão 834. O pensamento contínuo é atributo do espírito e, enquanto encarnados, não temos acesso ao pensamento do outro. O homem possui plena liberdade de pensar e, por meio do seu pensamento, se desloca para o futuro, para o passado, para elevar-se recordando momentos felizes ou deprimir-se em sentimentos menos felizes. O que quer que se aflore à mente, forjando o pensamento, portanto criando imagens fluídicas, será, sob esse aspecto, responsável perante as leis de Deus. Liberdade de pensar. Mas, perante a lei, divina ou natural, o homem é responsável pelo que pensa e pelo fruto do seu pensamento. A qualidade da atmosfera psíquica do planeta é responsabilidade de cada um de seus moradores. Diante disso, não se atreverá o homem a impor ao outro ou a violar a sua consciência, que é fórum íntimo de cada um, na sua capacidade de discernir entre o certo e o errado. A sua voz interior é que aprova ou reprova. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Fora da caridade não há salvação. Ainda que a crença de outro seja reprovável, o respeito à consciência é a liberdade de crer é fundamental. O contrário é faltar com caridade. A doutrina espírita é doutrina de aperfeiçoamento moral. O mestre ensinou pelo exemplo de doçura e mansidão. Devemos seguir o exemplo. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres dos homens se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Questão 851 do Livro dos Espíritos. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito. Ao encarnar-se de sofrer esta ou aquela prova, ao escolhê-la, ele traça para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Assim, considerar a fatalidade como uma realidade é crer que o homem possa ser uma máquina programada para cumprir determinada trajetória. Isso seria negar a misericórdia divina e a reencarnação perderia o sentido e o objetivo como meta de evolução, pois que o homem não teria mérito ou demérito com o resultado de suas ações. A fatalidade existe considerando-se tão somente
no que respeita ao resultado de suas escolhas enquanto no mundo espiritual. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta e autodeterminação. E crer na existência da fatalidade é negar a existência do livre-arbítrio. O espírito gozará sempre do direito de exercer o seu livre-arbítrio e, quanto mais esclarecido, mais ampla a sua capacidade. Sempre será responsável por suas escolhas, não podendo atribuir à sua boa ou má estrela o resultado de suas escolhas. O homem tem sempre o livre-arbítrio, uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Questão 843 do Livro dos Espíritos. Enquanto no mundo espiritual escolherá livremente ou, se for o caso, orientado por espíritos superiores, as provas e as experiências às quais se vê necessitado para o seu aprimoramento e encarnado optando por tal ou qual caminho. O discípulo de Jesus, Paulo de Tarso, já alertava os companheiros através das epístolas que estávamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Esta observação vai ao encontro de Kardec quando esclarece sobre a interferência dos espíritos no mundo corpóreo. Ainda que exista a nuvem de testemunhas e a interferência dos espíritos no mundo corpóreo, o livre-arbítrio é pleno e a criatura pode escolher ou não as sugestões desses espíritos, assim como aceita ou rejeita a sugestão de seus pares. Conhecimento do futuro. E é somente visando o bem, o cumprimento das coisas é que Deus permite a sua revelação. Ao homem comum não é dado saber o seu futuro, pois este o negligenciaria, não iria cumprir o que deve ser feito para o seu adiantamento moral. Tanto o passado como o futuro é da lei de Deus que permaneça oculto. De outra forma, o homem veria tolhida a liberdade de ser ele mesmo. O Espiritismo e as previsões. Desde os primórdios das civilizações, que o homem recorre aos mais variados meios na tentativa de descobrir o que lhe reserva o futuro. Os oráculos, as pitonistas, sonhos de Faraó e, por que não incluir Moisés como a advertência para não consultar os mortos? Desta maneira, alguns fatos marcantes da história da humanidade foram preditos. Conhecimento do futuro. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Questão 868 do Livro dos Espíritos. Se o homem conhecesse seu passado, ver-se-ia tentado a ir procurar por aqueles que, de uma forma ou outra, a eles se vincularam, seja por afeto ou desafeto. No caso das provas e expiações, temeria a chegada do momento que pode ser crucial. Desse modo, Deus, que é pleno de sabedoria e amor, deseja que lhe fique oculto para não haver embaraços nos desenrolar das vidas por ele criadas, com capacidade de livre-arbítrio. Agradeço a todos, que vocês fiquem na paz do Senhor e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma hora. Fique com Deus
Que assim seja, graças a Deus. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. O que acontece ao homem, se ele procurar conhecer o seu passado? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.